Olá, hoje nós vamos conversar como eu corto o cabelo de uma forma mais técnica. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Jack Weber e sou visagista. E o que vem a ser um visagista? O visagista é o profissional que trabalha com alinhamento de imagem. No caso de hoje, eu vou conversar com você sobre o corte de cabelo, que é o meu serviço de porta de entrada, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, para cortar cabelo, aprendemos então uma técnica, que são as linhas, as diagonais, como fazer para ter um efeito e tal. E aí, associado então isso ao visagismo, ao desenvolvimento da imagem, é que nós vamos ter então uma harmonia maior com isso. Então, a escolha do porquê fazer determinado corte ou ajeitar o cabelo de determinada forma é o que vai influenciar. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, eu vou estar dando para vocês, estar compartilhando com vocês umas dicas bem pessoais mesmo, que é lá como se fosse o backstage do meu trabalho, de como, o que eu faço antes, o que eu estou avaliando antes de realmente executar o corte. Lembrando que, em caso você não me conheça ainda, o meu cabelo ele é crespo, cacheado. Hoje eu coloquei ele para trás justamente porque eu queria deixar o rosto bem à mostra para mostrar para vocês alguns detalhes. Mas o meu cabelo, se eu não simplesmente não arrumar ele de forma alguma, ele vai ficar totalmente sem formato, totalmente sem formação. O legítimo é aquele cabelo que a gente costuma dizer de doidinho, né? Tem vezes que eu arrumo ele crespo mesmo, então uso produtos específicos para isso. Outras vezes eu estou com ele mais liso, às vezes com topete, às vezes sem topete, às vezes com franja, sem franja. Tudo isso são umas brincadeiras que eu costumo fazer com a minha imagem, por ter esse entendimento. Então sempre que eu faço um desses efeitos, eu tenho uma escolha por trás disso, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro que eu vou explicar alguns pontos para vocês, mas a critério de curiosidade também, quem já trabalha na área vai conseguir ter essa visão um pouco mais amplificada, tá? Mas não é nada direcionado, porque eu tenho esse ou aquele traço que eu tenho que ter esse corte, eu tenho o assado. Na verdade, o que acontece é todo um contexto, mas essas linhas, essas informações já nos dão um norte de como fazer esse corte de cabelo, tá? E mais uma vez, o que realmente move tudo é sempre a emoção. Então, pode ser que a pessoa tenha um determinado traço no rosto que diz alguma informação sobre ela, mas se vai ver mais a fundo, não é conivente, não está funcionando bem assim. Aí significa que a emoção é que está conduzindo, tá? Nesse caso, é também possível identificar qual é a emoção e por que está tendo esse caminho. Mas aí somente com a consultoria, tá? Que também dispõe desse serviço. Mas aí tem mais vídeos aí, informações mais detalhadas sobre isso. E também pode chamar nos comentários ou inbox sobre isso. Então vamos lá. Qual é a primeira informação? Então, né, o cliente agendou o horário dele, chegou lá, tem um atendimento. E qual é o primeiro procedimento? É conduzir o cliente à cadeira. Caso você tenha o hábito de passar o cliente direto para o lavatório, por favor, corrija isso, porque ali simplesmente o seu trabalho vai água abaixo, como se diz, né? Porque você não consegue identificar o porquê que essa pessoa optou por cortar com você, tá? Então ela sentou na cadeira e ela, quando eu digo, eu estou usando o termo a pessoa, tá? Porque eu atendo tanto o masculino quanto o feminino e o visagismo é para todas as pessoas. Inclusive para o masculino existe uma forma mais fácil ainda de usar. Então vamos lá. Aí eu vou perguntar para a pessoa, geralmente eu digo assim, aí qual a sua ideia, qual o seu plano, o que você pensou sobre o seu cabelo? E aí eu aguardo ela me responder. Normalmente ela já traz alguma imagem, ou acontece também da pessoa dizer, eu vou deixar o teu critério. Confie em ti, faça como achar melhor. Nesses casos, não costumo fazer como eu acho melhor, porque na verdade é a imagem da pessoa que está que é a meta, né? E não posso eu decidir por ela. Temos que decidir juntos, sempre funciona juntos. É obviamente a minha visão e a minha experiência profissional, mas alinhado com a vontade dela ou com a imagem que ela está buscando. Que muitas vezes a pessoa nem sabe o porquê que ela está buscando determinadas funções. Aí vai perguntar, Jack, mas então tem que sempre ter uma consultoria para entender, tem que sempre conversar para ir mais a fundo para cortar um cabelo? Não necessariamente. Isso falando para um profissional, tá? Não necessariamente. Você tem que ter um conhecimento nesse aspecto para conseguir trabalhar melhor, entender melhor.
Porque o cliente, geralmente, ele pede coisas que ele já quer, que tem a ver com ele. Porque, como eu já disse, a imagem, ela vem de dentro para fora. Então, se a pessoa está pedindo alguma coisa, é porque tem a ver com ela. Pode ser ao ver na sua personalidade já mais fixa ou no momento de vida que ela está passando, que também muda dependendo disso, tá? Então, vamos lá. Ela me mostrou o corte que ela quer mais ou menos. E aí eu tenho uma noção, então, do que eu tô começando a entrar nesse pensamento dela. E aí eu vou olhar se vai ter ondas, se vai ter linhas mais horizontais, mais diagonais, mais verticais, que vão me trazer informações. Por exemplo, as linhas, as ondas, elas vão me trazer, se for ondas mesmo, vai me trazer mais sensualidade. Se for cachos, tem que observar bem daí, porque o cacho, que é o meu caso, por exemplo, que tenho, ele tem que ter cuidado para usar o cacho, é um cabelo lindo, maravilhoso, só que o cacho é uma linha que não fecha, então ele é um pouquinho mais delicado. Nesse caso, o ideal é que a pessoa use sim o seu crespo, que use o cabelo natural, é um mega incentivo, porém a pessoa tem que entender o porquê que esse cabelo funciona nela, e aí geralmente eu oriento que use com mais volume, que aí o volume justamente dá a presença, né? Então nós temos desde a onda, que vai trazer sensualidade, a um cacho que poderia dar uma imagem não tão legal, mas se nós soltarmos esse cacho, usar ele mais natural, então vai trazer mais poder, que o volume vai trazer sempre mais poder, mais presença. E por que ele traz mais poder? Porque a pessoa que tem um cabelo com mais volume, ela vai ser mais olhada, as pessoas vão olhar para ela. Por isso que algumas pessoas não conseguem lidar muito com o volume, tá? E aí é uma questão realmente muito interna, mais pessoal, de ela não conseguir lidar com este volume, e tá tudo certo. Aí que vem a questão do alinhamento, daí vendo mais a fundo como é que poderia se fazer para solucionar isso. Então identifiquei, daí mais comprido, mais curto, aí vem a questão da sugestão dela, e a partir desse momento eu vou começar a observar mais o rosto. Então, que informações o rosto dela está me trazendo, para ver se fecha com esse corte, ou os ajustes que nós vamos fazer. Por exemplo, se uma pessoa me pede um corte de base bem reta, isso me diz que a pessoa quer uma coisa mais fixa, determinada, objetiva. E aí eu vou identificando um pouco mais até que ponto essa pessoa é muito objetiva ou não. Se ela é muito objetiva, aí tem que entrar a questão do trabalho, o que ela faz, como é que é o dia a dia. Outra coisa, sempre que tem um corte, tem que ver se a pessoa vai arrumar o cabelo em casa ou não. Porque é o meu caso, vamos dizer, se eu não arrumar, não dá certo. Tenho que arrumar, porque o meu cabelo é mais crespo. Se a pessoa, porque acontece também, ela diz, não, eu não tô afim de arrumar, não quero cuidar do cabelo, eu entendo que é assim que funciona, mas eu não quero. Tem que ser respeitado também, e nesses casos vai fazer o corte mais básico possível, para que ele não fique feio se não arrumar, tá? Isso serve como parênteses. Então, seguindo nesse exemplo, se a pessoa me trouxer então esse corte, se eu achar que ela é muito objetiva, e não é o caso dela nesse momento, ou não seria tão adequado ser tão assim, eu vou procurar dar uma suavizada nesse corte. Como? Dando uma arredondada na base dele, ou deixando mais irregular, para que ele não fique tão pesado. Assim como, se a pessoa vai usar ele mais crespo, aí também tem que identificar para ver se essa pessoa não precisa de um pouco mais de força. E como é que eu encontro isso? Observando. Tem que ser conversando com a pessoa para algumas perguntas certeiras, assim, para entender, mas também pela leitura um pouco dos traços do rosto, que é isso que eu vou explicar para vocês agora. Lembrando que o que move é a emoção, então não peguem isso como é assim que funciona, vou seguir assim e dá para tudo certo. Não vai dar certo, não. Tem que ter um cuidado, tá? Eu só estou dividindo com vocês porque eu acho que é legal o profissional saber mais lidar com isso e também o cliente se conhecer, entender que existe essa questão toda da imagem, né? Porque a imagem, ela vai avaliar até mesmo o formato do corpo da pessoa, como ela caminha, como ela se senta na cadeira. Então, são vários detalhes que são avaliados e não é uma leitura mecânica que a pessoa se comportou tal X, eu vou dizer que ela é assim ou não. É bem mais complexo, bem mais profundo, mas é possível, existem muitos estudos nessa área. O que nós vamos nos apegar hoje é mais realmente ao rosto, devido ao corte de cabelo. Então, como é que funciona? Se vocês perceberem, um dos meus é quase um... Como é que é a palavra? Como é que se diz? É quase
como se fosse uma marca registrada, vamos dizer assim, né? Um ponto assim que meus cortes eu costumo repetir neles, porque eu considero que é importante. Vocês observarem lá nas minhas fotos, nos trabalhos, vão ver muitos, principalmente nos masculinos, topetes. Por que isso? Porque daí nós estamos pegando essa parte da testa e o que que ela nos diz? Se ela tem uma testa um pouco mais longa, provavelmente a pessoa consegue ela lidar mais com mais pensamentos, com mais questões, e aí ela expõe isso. Então, posso colocar um topete nela. Aliás, o topete, primeiramente, por partes. O topete, ele vai dar essa presença. Um exemplo que eu gosto de usar são as soberanas do Oktoberfest, por exemplo. O penteado delas, na maioria das vezes, tem topete. Por quê? Porque o topete, ele cria essa imposição, entendeu? Ó, então eu coloquei aqui um topete, aqui não tem no caso. Você está vendo logo o meu rosto. Se eu tenho ele aqui, você vai olhar mais pro topete. E aí isso vai, o seu olhar vai começar aqui e depois vai pro rosto, tá? Porque geralmente na imagem sempre é direcionar para onde as pessoas vão nos olhar. Ou nós mesmos vamos nos olhar. Então daqui a pouco eu sou um pouco mais tímida, não vou saber lidar com o topete. Mas se eu entender que eu quero, que eu preciso daquilo ali, eu vou começar a me olhar no espelho e me reconhecer com aquela imposição maior, tá? Então o que acontece? Tá, tem ali, eu sei que ela consegue lidar e tal, perceber outros detalhes, ok, vou fazer. E como eu disse, eu gosto muito de usar ele porque eu acho que é um cabelo, é um corte que ele dá presença. Mas, por exemplo, se essa pessoa tem a testa mais curta, no sentido aqui, a possibilidade dela se expor mais do que ela pensa é muito maior. Relembrando, não são casos isolados, tem que observar todo o rosto. Eu tô falando em partes só para que haja uma compreensão melhor do que existe, tá? Então ela vai trabalhar. Então eu vou ter que ter uma cautela com isso, porque se a pessoa já tem o hábito de expor muito o que ela pensa e eu der mais essa imposição nela com o topete, pode que não seja legal, porque daí ela vai se olhar no espelho, ela vai se sentir melhor ainda, o que é ótimo, se sentir melhor, obviamente, mas ela pode ser muito mais direta do que já é e causar umas coisas não tão legais. Então, nesse caso, é importante ter esse cuidado. E depois vamos trabalhar com o olho é a emoção. Depois não, vamos trabalhar com o olho é o que vai dizer tudo, porque é, como eu disse pra vocês, a emoção. Então, como é que é o olhar dessa pessoa? É ele que vai definir mais ou menos até que ponto eu posso ir, porque aí que tá, eu não posso colocar na pessoa um topete enorme se a pessoa não ainda sabe lidar aquilo ali. Eu posso ir aos poucos, eu costumo fazer isso às vezes, eu logo percebo que a pessoa não consegue lidar com determinado corte, que eu acredito que pra ela é bacana, mas nos próximos encontros eu vou conhecendo mais essa pessoa, vou ver até que ponto eu posso sugerir mais, mudo o corte dela ou não mudo. Tudo que vai depender, tudo que vai me dizer, na verdade, como eu devo cortar, é o próprio cliente, não é eu que vou escolher por ele. E outro detalhe, né, pegando a questão da testa, é a franja. A franja ela é outra questão que é delicado também se usado. Por quê? Porque quando nós colocamos uma franja, ele vai direcionar para o olho. Inclusive, quando eu percebo que a pessoa é mais tímida, isso aconteceu não faz muito tempo agora, eu já comunico que tem essa tendência para a pessoa se... ao menos captar se vai acontecer ou não, se isso vai trazer para ela mais timidez ou não. Porque no momento que eu colocar uma franja aqui, eu tapei a testa, o olhar dos outros vai direto pro olho da pessoa. Ainda mais hoje em dia que nós estamos usando a máscara. Então, quer dizer, nós temos uma franja aqui, praticamente é só o olho. E é a emoção da pessoa que está exposta, né? Eu lembrei agora daquelas culturas, né, que usam a burca e tal. Então, na verdade, é só o olho da pessoa, é só a emoção dela que tá ali. Que daqui a pouco dá para ser percebida se ela está mais emotiva ou não, se ela é mais enérgica ou não, mais ou menos ali pelo olho. Tá, então nós temos 2 pontos agora na escolha da franja ou do topete. E depois nós vamos pegar então a outra parte, que na verdade não seria aqui, né, a emoção, e aí o nariz. Então com o nariz da pessoa eu consigo ter uma noção também se ela vai ser mais retraída ou não. E aí se eu percebo que ela é uma pessoa... Aliás, é bem fácil captar se a pessoa tem um nariz maior, porque na maioria das vezes ela já ela impõe mais a sua vontade, ela já consegue lidar melhor com as coisas, eles já sabem o corte que eles querem, na maioria das vezes, nesses casos, não tem muito, não se perde nem muito tempo, assim, porque a pessoa já impõe a sua vontade, já sabe o que ela quer, ela sabe o que é aquele corte ou dentro daquele contexto, então acaba sendo muito mais rápido decidir.
Mais uma vez lembrando, não vamos pegar pedaços do rosto e dizer que é assim ou não, tem que avaliar tudo. Estou dando umas dicas de como funciona a construção de um corte de cabelo, tá? E aí, se essa pessoa tem, então, um nariz menor, eu vou trabalhar com mais delicadeza, com mais suavidade nesse cabelo dela. E não é só o maior, é também o próprio formato de linhas que formam abaixo do nariz ou aqui, porque tudo são linhas, né? Então nós vamos ter aqui uma informação, aqui nós temos outra, aqui nós temos outra. Lembra que nós falamos então do topete aqui? Então ele começou lá e foi criando uma linha aqui. E quando essa linha, quando o nosso olho chegou aqui, o que aconteceu? Ele foi ou não? Entendeu? Então por isso que quem tem nariz grande, geralmente se você põe uma informação aqui, ela logo vai para fora. E é o que faz com que essas pessoas sejam mais determinadas. E geralmente já sabem o corte que elas querem. Depois nós temos a parte, então... depois não, vamos dizer que nós vamos falar agora sobre a parte, então, um pouco da boca e do queixo. E lembrando de linhas novamente. Quando querendo da mulher aparece mais, né? Inclusive a mulher eu gosto muito de trabalhar a parte do rosto aqui cortando, que eu consigo não, a pessoa também consegue trabalhar isso mais. Ela vai trabalhar com uma franjinha vertical, você vai colocar pra trás, ela pode também variar. Inclusive por isso que é importante saber se a pessoa vai ou não arrumar o cabelo em casa, porque se ela não vai arrumar, e limita, não entendeu? Não tem como criar uma coisa, uma informação que não vai funcionar. Um corte que eu acho muito bonito é um corte com muita camada. E por que eu acho bonito? Porque é um corte muito comunicativo. É um corte muito suave. Só que o corte com camadas, se ele não for arrumado, vira em nada, não aparece a informação que foi feita. Entende? Por isso que é importante colocar a informação no corte, mas ela ser transmitida também. Então, por exemplo, na mulher, às vezes aqueles cortes com um bico mais aqui, é muito interessante, porque isso aqui está direcionando para o queixo. Se a pessoa tem ele um pouquinho maior, isso intensifica mais a vontade dela. Assim como se ele é mais retraído, talvez não, porque daí vai chamar atenção para um ponto mais fraco dela, né? Porque o queixo ele fala sobre a nossa ação, sobre, né, sobre a nossa vontade, porque é uma coisa. E a ação é quem vai lá e faz. Então a pessoa que tem um queixo maior, geralmente ela tem essa tendência a colocar em prática, fazer as coisas. Por exemplo, o meu queixo não é muito grande. E esse é um dos motivos pelos quais eu sempre usei barba. Porque eu justamente crio essa informação. Se você está olhando agora, você vê, até pela posição que eu tô, que eu tenho um queixo grande. Mas na verdade, não tenho. E aí a importância, por exemplo, da barba, que vai criar essa informação. E falando em barba, eu estou usando agora o bigode também por uma outra informação. Que ele está contornando mais a minha boca e está me trazendo mais comunicação. Né? Eu já tenho uma boca que passa comunicação, né? Uma boca já mais carnuda um pouco, tem uns dentes mais definidos em linhas, né? Porque o visagismo também, ele se aplica muito ao odonto, né? Então, o trabalho dos dentistas é bem importante também. Então, para mim, é tranquilo que eu já tenho essa comunicação até bem evidente, mas eu quis colocá-la mais forte ainda a partir do momento que eu decidi gravar os vídeos. Se vocês perceberem, desde lá do primeiro, eu venho usando o bigode, que é algo que eu não tinha nunca na minha vida usado. Porque, né, linkado essa questão da ação que não ia muito. Então, eu precisei reforçar minha comunicação para eu conseguir agir mais. E esse é um dos motivos pelos quais eu sempre estudei muito, mas eu não coloquei, né, não coloquei em prática, assim. Eu sempre usei, como vocês estão entendendo aqui no meu trabalho de corte, mas eu podia ter feito mais, que é o que eu estou fazendo agora, que é, então, de me colocar mais em ação, fazer funcionar e criando esses serviços a mais para vocês, que só a partir do conhecimento que eu já tenho. Então, aí você percebe a importância de uma imagem, né? Inclusive, houve uma época que eu lamento, assim, particularmente, que ficou padronizado o conceito de beleza, né? Então, principalmente no feminino. E depois vem pro homem também a questão do maxilar ali. Então, colocar linhas, aumentar queixo, levantar nariz, colocar a massa do rosto maior, fazer aquele negócio, que não lembro o nome aqui, que sugava mais a parte aqui, que era uma coisa de dentista até. Então, só que ok fazer, né? Tá aí, os serviços estão aí para ser feitos, mas o entendimento para isso, né? Então, a pessoa que já tem queixo, se você colocar mais queixo nela, não vai ser legal. Aqui não tem, ótimo. Só que é importante ela entender por que está sendo colocado, então, mais queixo nela. Mas, enfim, não vou entrar nessa parte, porque não é a minha área dessa manipulação do rosto, né? Tem mais esteticistas que atuam com isso, ou dentistas, cirurgiões plásticos, esse entendimento. Voltando ao corte,
Então, eu vou tentar sempre direcionar, porque quando faz tudo o olho, então, se a pessoa não tem muito essa ação, eu vou procurar colocar para ela. E muitas vezes eu uso esse artifício colocando lá no topete, porque ela não tem muito essa questão da ação, mas quando ela se olhar no espelho, ela vai olhar mais pro topete dela do que pro seu queixo. Entende? Porque é tudo inconsciente. Então, na verdade, a questão da imagem é isso. E o nosso rosto, nossos corpos são moldados conforme a nossa mente. É por isso que existe esse estudo que consegue identificar o comportamento das pessoas através da parte física, que entra também questões gestual, né? Por isso que existe a linguagem não verbal, e tantos outros estudos. Porque justamente nós somos, o nosso exterior é o que nós somos no nosso interior. E a importância de conhecer isso, de expor, de... E não é questão de manipular, né, pessoas, é questão de entender. Claro que se pode manipular, eu já falei em vídeos nossos. Pode até colocar, eu sei que eu não tenho ação, eu vou colocar um queixo e pronto. Mas não vai saber lidar com isso. Para a pessoa vai, no fundo, trazer alguma frustração, porque ela vai ver aquilo ali e vai pensar, mas né, tem isso, me olham assim, com essa... Porque quando você olha para alguém que tem mais queixo, você já, entendeu? Chama atenção aquilo ali. E é pessoas que têm mais atitude no sentido com as suas ações, de fazer, de resolver coisas, vem também a objetividade, né? Então é importante colocar, é importante usar os artifícios, mas entender. No corte de cabelo é uma coisa muito tranquila, por isso que não existe essa necessidade de sair explicando para cada cliente que eu vou cortar o cabelo dele por isso ou por aquilo. Mas dá para identificar um ponto, por exemplo, até porque no corte de cabelo não se resolve a vida de ninguém. Ele vem justamente por uma questão estética de emoldurar esse rosto, né? Então, se eu tenho a emoção já mais introspectiva, talvez não seja legal colocar uma franja para não aumentar isso. Seria melhor, então, colocar o topete, que é para jogar para fora essa emoção, fazer com que ela se emancipe mais, né?